pregar sobre vivendo como filhos de Deus. Amém. Hoje vai ser sobre Isaías, né? É lá no capítulo 36, 37. Aí depois você marca e caso você lê direitinho, né, o texto para entender melhor. Isaías, capítulo 36. É, e 37. Vai ser os dois. Ah, tá. Isaías quantos? Capítulo 37. Aí versículo 23. Começar. Capítulo 37, versículo 23. 23. Isso. Eu achei. Parabéns. Aí diz assim: de quem você zombou e contra quem blasfemou? Cadê tá achando aqui? Hã? Calma. 37. 37, versículo 23. 37. Vai ficar não dá, não. Não, vai esperar todo mundo. 37 e 13. Aí diz assim: de quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Nesse capítulo 36 e 37, gente estudando aqui, a gente vê a ameaça, né, de um rei Sinaqueribe, que é o rei da Síria, o rei assírio, que vai atacar, né, Israel. E contra isso, ele manda um general, né, dele, em nome dele, que traz ameaças a Israel, mas não só a Israel, né, ele blasfema contra o próprio Deus, né, que a gente aqui vê, lá na frente vai ver a resposta de Deus contra a Síria que ele vai dar, né. Mas nesses dois capítulos a gente vê que é um pouco do que a gente vive, né, nesses textos quando a gente lê aquilo que a gente passa no dia a dia, que são histórias, é a nossa história descrita aqui, porque é quando Satanás se levanta contra nós, né, trazendo ameaças, nos ameaçando, demonstrando o seu poder que ele tem, né, que pode nos paralisar, que ele tem um controle sobre nós. E que a gente fica amedrontado. Acontece, a gente é humano, a gente fica amedrontado com os argumentos que ele usa, com a culpa que ele joga sobre a gente. Mas também, no decorrer do texto, a gente vê também que as promessas que Deus lança sobre nós, né? O livramento que Deus traz, a promessa que Ele traz, que não importa o que aconteceu, mas eu vou te levantar, né? Eu vou te fortalecer, você vai além. Então, assim, Deus sempre tem, Satanás se levanta, mas também Deus também traz uma palavra acima da dele, né? Então, basta que nós nos apeguemos àquilo que Deus tem para nós, àquilo que Ele vai falar para nós. E a primeira coisa que Satanás vem contra nós, né, que a gente vai ler aqui em Isaías capítulo 36, versículo 4 ao 6. Que mostra que Satanás tenta nos paralisar com o medo, né? No capítulo 36, versículo 4 ao 6, que diz assim: e o comandante de campo falou: digam a Ezequias, que na época era o rei de Israel, assim diz o grande rei, o rei da Síria: em quem você está baseado a sua confiança? Você diz que tem estratégias e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dependem dele. Então aqui o Satanás, quando ele vem com esses argumentos, ele tenta nos humilhar mesmo, né? Fazendo que aquilo que a gente tem feito até aquele momento, no dia a dia, né? Trabalho, família, tudo que a gente faz ao nosso alcance, na nossa força, né? Que a gente pode fazer, Satanás vem nos mostrar que não é o suficiente. Que ele mostra que a gente está confiando em coisas vãs, né? Fracas. E que ele chama a nossa atenção para a gente confiar nele, no inimigo. Que ele faz isso para nos humilhar diante da sua influência que ele tem sobre nós, né? Que ele pode influenciar a nossa vida. E ele tenta colocar à prova tudo aquilo que nós conquistamos. Com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, que a gente conquista,
ele tenta colocar a prova falando que tudo aquilo que nós conquistamos ainda assim é pouco, sendo que aquilo que ele pode prometer para nós, dá para a gente. E ele põe também em prova também a questão de amigos, né? Que a gente não tem amigos, que a gente está sozinho, que a gente não tem nada para nos socorrer no momento da adversidade. Então ele vem tentando nos convencer de que nós não temos nenhuma maneira de escapar do ataque dele, né? Quando ele vem com o ataque, com a ameaça, a gente não tem como fugir dele. Segundo ponto, lá no versículo 36 ainda, no versículo 7 ao 10, ele tenta atacar a nossa fé em Deus. Versículo 7 ao 10. E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus confiamos, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante desse altar. Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros deles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Então aqui ele vem com mais argumentos, né? Tentando mostrar que a nossa fé em Deus, ela não vale nada, né? Que Deus, e como muita gente pensa, né? Que Deus está no altar e a gente está aqui embaixo, há uma distância, né? E nós não temos conexão com Ele. E o inimigo tenta mesmo, mais uma vez, tentar, com argumentos, vir contra a nossa fé, matar a nossa fé, nos levando à descrença de que Deus não pode fazer nada por nós, né? Pelo simples fato de nós sermos um pecador, né? Temos pecados, temos questões para resolver em nosso interior, né? Demonstrando, mais uma vez, que Ele tem o poder para controlar a nossa vida, né? E Ele, como aqui próprio fala, que Ele manda alguém em nome dEle, né? Como assim, como se tivesse uma credencial dizendo que Ele pode algo mais que nós, nossa vida, né? Em terceiro ponto, a gente vê nos capítulos 11 versículo 11 ao 14, capítulo 36, 11 ao 14, que ele tenta nos humilhar, né? Trazer uma humilhação a nós, né? No nosso interior, na nossa mente. Então, ele aqui em Sebna e Joá disseram ao comandante, por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante então respondeu, pensam que o meu senhor mandou dizer estas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão no muro, estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs em pé e falou em alto em hebraico. Ouçam as palavras do grande rei, o rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Então aqui mais uma vez ele traz argumentos sobre a nossa mente, né? E tem certos momentos mesmo que ele cria situações. Acontecem situações que acabam nos expondo a nossa fragilidade para as pessoas que estão ao nosso redor. E ele ainda ataca a nossa mente falando, olha, isso é você é isso é fraco, você tem essa falha. E isso é uma forma que ele faz para nos paralisar, mais uma vez, né? Toda forma que ele faz é para nos paralisar, porque ele sabe que quando nós nos levantamos para viver verdadeiramente como filhos de Deus, a gente vai incomodá-lo, a gente vai se levantar não só contra o próprio inimigo, a gente vai batalhar de igual a igual com ele. Então, ele cria todas as situações para nos paralisar. Ele tenta nos matar espiritualmente, paralisar com medo, matar a nossa fé em Cristo e a humilhação, né? Que essa humilhação que ele traz mais sobre a nossa mente, né? Trazer como hoje em dia, né? Por causa do dia a dia, a gente tem muito cansaço mental, né? Ele faz esse ataque em nossa mente para justamente a gente não ter energia para ir contra ele, né?
para a gente mesmo desistir. E ainda assim, quando a gente e demonstrando também que o sacrifício da cruz não é o suficiente para nós, né? Que nós não somos dignos da cruz de Cristo. Aquele sangue que foi derramado lá, ele não é para nós, né? A gente não tem o direito de receber aquilo sobre nós, reivindicar isso. E ainda assim, quando ele não consegue nos parar, essas 3 etapas, ele vem na 4, que são as falsas promessas, né? Ele traz promessas de riquezas. Que ele diz, do versículo 14 ao 17, que diz assim: não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, certamente o Senhor nos livrará. Que essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhos. Então aqui, quando ele não consegue, mesmo assim, quando a gente, mesmo capengando, todo ferido, todo acabado, a gente ainda assim vai contra ele, nos levantamos contra ele, confiando em Deus e dizendo não a todas as situações que acontecem ao nosso redor e crendo em Deus cegamente, né, indo para Deus, ele vem fazer promessas de riquezas, né, de que ele, se a gente abandonar aquilo que Deus tem para nós e vivermos aquilo que ele está prometendo, a gente vai ter uma vida, segundo ele, confortável, né, ele vai dar os meios dele para a gente poder ter uma vida confortável, para viver dentro do padrão dele, né? Dentro do mundinho que ele criou para nós, da prisão que ele está querendo nos colocar. E com todos esses ataques, no versículo, capítulo 36, a gente vê, depois se você ler em casa direitinho, a gente vê que o rei da Síria, né, as trevas, ela se levanta mesmo para nos destruir. Ela vem com todo tipo de argumento, até aqui eles não atacaram, né, Israel. Eles apenas vinham mesmo com argumentos contra o rei e o povo, desmerecendo o próprio rei e o Deus de Israel, né? E aqui, a partir do capítulo 37, a gente começa a ver a diferença entre um cristão e o Filho de Deus. Pois nesse texto vemos a reação que o Filho de Deus tem diante desses ataques do maligno à sua mente, à sua vida. No capítulo 37, versículo 1, diz assim: quando o rei Ezequias soube disso, que ele é os auxiliares, né, do rei, né, eles levaram toda essa questão para o rei e uma carta, né, que o rei da Síria escreveu para ele, né? Aí quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Então, aqui, diante das acusações que ele recebe das ameaças, da violência que ele recebe, né? Ele rasga as suas vestes. Quando ele rasga as vestes, é rasgando as suas emoções, né? E entregando tudo na presença de Deus. Que, independente do que aconteça ou do que venha contra nós, nós devemos, como entrar no templo, né? É entrar na presença de Deus. Quando nós estamos num lugar que você se sente confortável, que você sente que ali é o seu altar que você montou para Deus, né? Ali você deve mesmo entrar rasgando tudo, né? Falando tudo que você está engasgado em você, né? Aquilo tudo que está te ameaçando, que está te corroendo por dentro. E isso é rasgar as vestes, né, na presença de Deus. A gente se entregar por completo a Ele. Aí o segundo ponto, né, que está no capítulo 37, do versículo 5 ao 7, diz assim: quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu,
das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Pois nele um espírito, porém nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei que ele seja morto à espada. Então, aqui, né, é a resposta de Deus que ele dá para o rei Ezequias e a Israel também, ao povo. Que, quando isso acontece, é uma resposta que Deus fala que ele não apenas atacou a Israel, né? Ela atacou o próprio Deus. Além das blasfêmias que ele proferou, né, contra o próprio Deus, mas Deus, quando nós somos filhos de Deus, nós como estamos vivendo debaixo da vontade de Deus, nascemos de novo em Cristo, ele assume a responsabilidade, porque nós não estamos mais sozinhos, né? Nós somos mais órfãos, estamos sem amigos, abandonados. Nós temos um Deus que está cuidando de nós. Então, nesse ponto que a gente vê que Deus assume o ataque. Ele não, como que eu posso dizer? Eu não devo mais, quando eu entrego tudo na presença de Deus, me rasgo na presença de Deus, eu abro mão da vingança, né? De eu agir com minha própria força. Eu estou confiando em Deus. Quando eu confio em Deus, Ele assume toda a responsabilidade. Ele assume aquele ataque, não foi a mim, mas assim a Ele mesmo, né? Ele sente em seu coração o ataque a Ele. E Ele assume toda a responsabilidade. A responsabilidade. Ele absorve aquilo tudo em meu lugar. E absorvendo, Ele vai trazer, Ele vai agir, Ele vai liberar anjos, o que for necessário para aquilo seja resolvido. Mas não, assim, na questão de eu não ter que fazer nada. Aí eu fico descansando em Deus, né? Orando, buscando a presença do Senhor, mas quem a partir de agora age é o próprio Deus em meu lugar. Ele toma a vingança, né? Ele mesmo age em meu lugar. E o terceiro ponto, né? Que é entregar no definitivo o problema nas mãos de Deus. Que a gente vê no capítulo 37, versículo 14 ao 18. Capítulo 14, versículo diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Aqui ele diz que ele recebeu uma outra carta do rei da Síria, trazendo mais ameaças contra, lá mais para frente está dizendo isso, que uma nova carta, que o rei da Síria, como Deus prometeu lá no início, que o rei da Síria iria receber uma notícia que ele iria voltar para a sua terra. E essa notícia foi que o rei da Etiópia, ele estava indo para a Síria atacar a Síria. E o rei estava voltando para a Síria para defender o seu reino, né? E quando a notícia, ele manda uma carta com novas ameaças para, mais uma vez, amedrontar Ezequias e todo o povo de Israel, né? E aqui, quando Ezequias abre, falando que essa carta aqui que ele abre, no templo, né? É essa carta que ele recebe com essas ameaças. E ele definitivamente entrega tudo nas mãos de Deus, né? Para que Deus verdadeiramente possa... Ele abre mão de agir alguma coisa, mover um exército, alguma coisa. Tudo que for acontecer a partir daquele momento, ele entrega para que Deus faça. Deus dê a ordem, né? De mover exércitos. E a gente vê também, ali depois do texto ele fala, né? O próprio Deus, ele recebe uma carta do profeta Isaías com a promessa de Deus, né? Que Deus vai agir em nome de Israel. No decorrer aqui do capítulo ele tem a carta. Que Deus vai proteger a todo custo o reino de Israel, né? O seu povo prometido. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje, né? Que, independente do que aconteça na nossa vida, no dia a dia, o ataque que a gente receba, a gente tem que estar confiante em Deus, sabendo o Deus que nós servimos.
ciente de que, independente das dores que a gente passa, as dificuldades, Deus está a nosso favor. Ele vai assumir a responsabilidade para que Ele vai resolver a importante que seja. Ele vai estar agindo em nosso nome, né? Ele vai assumir. E nós vamos ser vitoriosos, porque no reino de Deus não existe espaço para a derrota, né? Só existe espaço para vitoriosos. Nós, como filhos de Deus, se o nosso Pai é vitorioso, nós somos vitoriosos. Amém. E nós temos que, a cada dia mesmo, tomar posse dessa realidade para nós. A gente está ciente disso, que a gente poder verdadeiramente viver aquilo que Deus tem para nós. Mas para viver isso, a gente tem que, muitas vezes, dizer não a se cegar, né? A gente se cegar, se tampar os nossos ouvidos para a realidade ao nosso redor e concentrar mesmo em Deus, que é onde está a nossa salvação. Amém. E é isso. Amém. Amém.